Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será consequências do enfraquecimento da energia elétrica e magnética. Bira. Salve! Salve para você que está aí assistindo, prestigiando o programa Terceiro Milênio. Consequências do enfraquecimento das energias elétrica e magnética. Eu vou ler 3 citações primeiro, é só para a gente refletir, não é nenhuma aula de eletromagnetismo não, até porque eu não sou professor, nem sou físico. Mas eu peguei algumas citações aqui na internet de 3 sites com muita credibilidade. Eu vou ler os pedacinhos aqui para você depois refletir da importância do eletromagnetismo na natureza. E essa alteração desse campo eletromagnético na natureza também pode causar graves e grandes efeitos no nosso comportamento, que nós também somos formados de eletromagnetismo. Nosso corpo é formado de eletromagnetismo também. Então, só um pedacinho, vou ler e vou deixar no ar para você, ou seja, vou deixar para você refletir, você mesmo vai fazer os seus próprios comentários aí no seu particular. Essa primeira citação eu peguei no site da Agência Espacial Europeia, que diz o seguinte, só um pedacinho. Em uma área que se estende da África à América do Sul, o campo magnético da Terra está enfraquecendo gradualmente. Esse comportamento estranho intriga os geofísicos e está causando perturbações técnicas em satélites que orbitam a Terra. Os cientistas estão usando dados da constelação Swarm da ESA para aprimorar nossa compreensão dessa área conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. Repetindo a fonte, é da Agência Espacial Europeia. Consequências desse enfraquecimento. Só um pedacinho, essa eu peguei do Portal Terra. O enfraquecimento do campo magnético afeta sistemas de navegação e satélites, enquanto a instabilidade elétrica danifica equipamentos e causa falhas em serviços essenciais. Essa última aqui eu achei a mais importante, na minha opinião pessoal, na minha opinião, foi uma das melhores que eu li sobre eletromagnetismo aqui no campo aqui da vida material, no campo científico. É só um pedacinho, mas dá uma abrangência muito bacana sobre o que é o eletromagnetismo. Eu peguei na página do YouTube, que está na descrição da página Ferve Científica. Diz o seguinte: eletromagnetismo, o ramo da física que investiga e descreve os fenômenos elétricos e magnéticos, são as forças de natureza eletromagnética, as de maior importância para a vida e para o universo de forma geral. São essas forças que atuam na escala macroscópica. Elas são as responsáveis pela estrutura da matéria e pela quase totalidade dos fenômenos físicos e químicos que intervêm em nossa vida diária. Dessa forma, a força eletromagnética está envolvida em todas as formas de fenômenos químicos e biológicos. Essa parte que eu achei mais importante. Em todas as formas, essa força, ela está, repetindo, dessa forma, a força eletromagnética está envolvida em todas as formas de fenômenos químicos e biológicos. É uma força de natureza vital para a vida na Terra e, de forma geral, para o funcionamento do universo. Repetindo aqui a fonte, é claro, é da página do YouTube, está na descrição da página do YouTube chamado Verve Científica. Vamos lá. Se essa alteração eletromagnética no campo da natureza, no macro-universo, se está causando, já está se notificando, tendo já evidências, já está modificando, alterando aqui o campo aqui na vida na Terra, nós pertencemos também ao universo, nós somos o micro-universo, o ser humano é um reflexo desse universo. E, obviamente, essa alteração do campo eletromagnético altera também o nosso comportamento aqui, a nossa vida material. E o Racional Superior, nas suas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto, ele diz que
terminaram as fases. A fase da imaginação, que era movida pela energia magnética, e a fase do pensamento, que foi movido pela energia elétrica. E essas fases estão em liquidação, ou seja, essas energias elas estão enfraquecidas devido a uma nova entrada de uma nova fase, de uma nova energia na natureza. Se essas energias estão enfraquecidas, muda todo o nosso comportamento. Então vamos lá. Não é recomendado ligar aparelhos elétricos com energia fraca, pois a baixa voltagem pode causar danos, como superaquecimento e queima de componentes, especialmente em aparelhos mais sensíveis, como computadores e geladeiras. A oscilação de energia também pode levar à perda de dados e ao mau funcionamento do aparelho. Eu falei aqui em termos materiais, com o objetivo de chamar a atenção para nós, seres humanos. Também somos aparelhos. Nosso corpo é cheio de máquinas, né? Nós somos um aparelho. O que eu quero chamar a atenção é que o nosso cérebro, aí que é a parte mais importante do chamado, do tema aqui que eu gostaria que você que acompanha o programa Terceiro Milênio ou que você está ouvindo e vendo o programa hoje pela primeira vez, que você reflita sobre isso aí, ó. O que eu quero chamar a atenção é que o nosso cérebro também funciona movido pelo eletromagnetismo. Nossas ondas elétricas e magnéticas alteradas ou enfraquecidas refletem no nosso estado físico e mental, refletindo diretamente no comportamento social. Reflita aí como está o comportamento social mundial e até no nosso próprio mesmo, pessoalmente. O que estamos vivendo na atualidade e assistindo no mundo... perdão, é uma pergunta que eu fiz, né? Repetindo aqui para ficar bem aqui patenteado. O que estamos vivendo na atualidade e assistindo no mundo? É uma pergunta. Principalmente a falta de respeito. Parece que o respeito não existe mais. Os costumes mudaram radicalmente, o comportamento humano mudou e está mudando muito rápido. A natureza está mudada e mudando de uma maneira que muitos não estão entendendo e os seres humanos vivendo em uma incompreensão jamais vista na humanidade. A ética e a moral se tornaram palavras sem efeitos práticos, palavras usadas para ornamentar as teorias das belas citações que embelezam os discursos de uma civilização em decadência, em apodrecimento. A natureza é de transformação, de mudança. Muda as formas de atuação das energias. Muda a natureza. Mudou as formas de atuação das energias elétrica, eletromagnética. Então já existem evidências científicas que o campo magnético, que o campo eletromagnetismo, que o eletromagnetismo da Terra, houve uma alteração, houve um enfraquecimento. Então, a natureza de transformação, de mudança, muda as formas de atuação das energias, muda a natureza. Mudando a natureza, muda todos os seres, obviamente, é claro, incluindo nós, seres humanos. Mudando o ser humano, muda o comportamento. Mudando o comportamento, reflete em todo o comportamento social. Tivemos a fase da imaginação, tivemos a fase do pensamento, hoje temos a fase do desenvolvimento do raciocínio. O pensamento está fraco. Literalmente fraco, devido ao enfraquecimento da energia elétrica. E onde está uma energia, está outra, a magnética. Sendo a energia elétrica influenciando no bem aparente. Esta energia, estando enfraquecida, reflete em todo o comportamento da natureza, incluindo nós, seres humanos. Fato este por sermos animais racionais. Hoje só existe uma maneira de equilibrar essas duas energias, desenvolvendo uma terceira energia, que já há muito está na natureza e latente em todos os seres humanos. A liquidação física, moral e financeira é o reflexo das mudanças das atuações do enfraquecimento das energias, a energia elétrica e a energia magnética. Por quê? Porque a fase de animal racional se acabou. Aqui já são palavras do autor dos livros Universo e Desencanto, citações dele. Por quê? Porque a fase de animal racional se acabou e por ter se acabado, a fase de animal racional, os seus feitos, que são os seres humanos, entraram em liquidação também. A liquidação em massa,
repetindo, a liquidação em massa, a liquidação total de um povo que abraçou as aparências, as ilusões, os sonhos e as fantasias como coisa que tudo isso fosse certo, mas, por não ser certo, está aí a multiplicação dos desacertos universalmente. Morre agora nesta fase de liquidação multidões, pelos desastres naturais, pelos desastres artificiais, pelos crimes dos anormais, pela poluição produzida pelas artes dos inconscientes, que fazem as coisas sem saberem quais são os seus efeitos para si mesmos. Assim, a liquidação, como estão vendo, como estão assistindo, é em massa, porque chegou o fim da vida do animal racional. O animal teve o seu princípio de vida e tinha que ter o fim de sua vida. Chegou a fase do fim da vida do animal racional e por isso está aí esta liquidação em massa, universalmente, porque não há efeito sem causa. Se existe o efeito é porque existe a causa, e a causa é a liquidação do animal racional, porque já chegou ao fim da sua existência e por isso a mortandade é em massa, universalmente. Mata-se gente como se mata bicho, tudo pela ordem natural da natureza, porque tudo que tem princípio tem fim. O animal teve o seu princípio de vida e agora chegou o fim total da vida do animal racional. Esses momentos que atravessam todos no mundo não são momentos de brincadeiras. A coisa universalmente está mais séria do que muitos podem calcular. O mundo está atravessando as horas mais negras de sua existência, devido à fase de liquidação do animal racional, fase essa da própria natureza, com as suas modificações normais para alcançar o objetivo desejado. Que é de levar todos ao seu verdadeiro mundo, pelos métodos naturais da natureza. Agora acaba de chegar a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então, nesta fase é que eu vou encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro sossego, a verdadeira felicidade, a integração do animal racional. Pois passando a fase de animal, mudam a sua categoria para de aparelhos racionais. E como aparelhos racionais, estão todos integrados no seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Aí então vivendo todos em paz, por viverem racionalmente. Dentro desta fase, a fase racional, a fase positiva, onde tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. Muito obrigado, passo aqui a palavra para os demais. Na verdade eu nem vou argumentar nesse tema, mas é só uma recomendação de uma literatura. Eu terminei de ler um livro chamado O Campo, o nome dele é O Campo, e o título é A Força Secreta que Move o Universo, da Aline McTaggart. Eu entendi como um livro muito interessante, complementar a quem está iniciando a estudar a cultura racional, assim, mas saber fazer as separações, que para a gente que já estuda um pouquinho cultura racional, ele está falando exatamente do que é esse campo eletromagnético. Narra as vivências de um dos astronautas que fizeram parte daquela equipe Apollo, que supostamente foi à Lua. E supostamente falo porque eu não estive lá, então não posso dar certeza que foram. Mas, enfim, polêmicas à parte, o livro é muito bom, achei muito interessante, muito considerável para quem, como um estudo complementar à cultura racional, porque já diz o nome é cultura, então a gente busca conhecimento em várias fontes, e complementa, entende melhor o que a gente está estudando na cultura racional. Só que a cultura racional, logicamente, não tem comparação. A cultura racional fala do universo eletromagnético, que é onde a gente vive, fala do universo inferior, que ela autodefine como astral inferior, com a sua dinâmica, seus planetas, seus mundos, seus habitantes. Fala do universo superior, que ele autodefine também como astral superior, e do universo racional, que ele também autodefine como mundo racional. Então, esse livro, que vem do campo artificial aqui, ele só fala, faz um apanhado
né, mas muito considerável para quem, né, lá na frente está estudando cultura racional também. Era só isso. Valeu, obrigado. É verdade. Consequências do enfraquecimento das energias elétricas e magnéticas da Terra, da galáxia Térrea. Mas é o macrocosmo e nós somos um microcosmo. A nossa aura tem tudo o que tem na natureza, em escala menor, né? Então, essa questão da anomalia do Atlântico Sul, eu tenho recorte de mais ou menos 20 anos. Cheguei a falar no programa de rádio A Voz Racional, da Tropical, e é uma coisa que eu gostaria de trazer para cá. O Bira trouxe hoje, maravilha, né? Agora, sobre essa anomalia em cima do Atlântico Sul, pega uma boa parte do Brasil, e desde aquela época, uns 20 anos atrás, além deles falarem da anomalia, dos reflexos em satélites, né, navegação, funcionamento de aparelhos elétricos, eles falavam que tinha uma suspeita muito forte, só eles não sabiam sobre o que falar, mas era uma nova energia desconhecida deles. Isso há 20 anos eles sabem que tem. E justamente em cima do Brasil. Ora, quem é estudante da cultura racional sabe que nasceu no Brasil, então tem alguma coisa a ver. Só que eles também não divulgam tudo, né? E o que divulgam também tem um pouquinho de suspeição, como o Léo falou, supostamente foram à Lua. Eu não acredito também não. Mas então, a lapidação com relação a essa parte aí é um movimento natural da natureza. Ela sabe o que faz, ou seja, eles aí em cima sabem o que fazem. Tem os comandos da natureza, né? E isso está no astral superior, eles estão acima do tempo, eles sabem o futuro, sabem as nossas escolhas, né? Então, tipo, tem destino. O árabe diz que quando nasce um bebê humano, Allah manda um anjo pendurar uma tabuleta com o destino todo escrito, e um ocidental fala, mas eu tenho livre-arbítrio. Allah já sabe que você vai escolher, porque as escolhas possíveis que vão ser dadas para o vivente é escolher entre o péssimo e o ruim. Aí ele diz, o ruim está bom para mim, ele escolhe o bom para ele, que no caso a opção seria ruim. Se ele tivesse poder de escolher o que ele queria, não envelheceria, não morreria e por aí afora. Então, há uma lapidação do cascão magnético da áurea do ser humano, né? Essa lapidação vai desfazer esse cascão magnético, como está fazendo no sistema todo da natureza. Tem horas que ele diz que é uma convulsão, né? E tem as reações da natureza, né? Que são os terremotos, furacões, essas coisas, deixam os filhos melindrados, mas é de propósito. Os filhos são muito mal educados. A natureza falando da humanidade, né? Então esse cascão vai desobstruir os nadis, como eles dizem ainda, os canais de energia, para a psicofísica subir de grau. O aparelho tem que se conhecer, né? São Francisco de Assis conversava com os animais, conversava, e tem provas de que ele conversava, era entendido. E isso aí, o ser humano já nem se liga mais na natureza, está totalmente entupido o seu sentimento. E isso é um cascão magnético. Se a pessoa faz disciplina espiritual, eles na Índia chamam sadhana, ou Qigong, Qigong, que na China é prática de energia, ou mesmo, a gente faz isso, estudando a cultura racional, sem saber que faz, mas faz, né? Passa a prestar atenção nas coisas, observar melhor, e vai se adequando ao que a natureza sinaliza, né? Mas, simplesmente por chegar à longevidade, a pessoa... Ele diz nas obras-primas que a ilusão é monstra quando se é novo. Com a idade a gente perde as ilusões todas. Então há um desenvolvimento. Qual o desenvolvimento? Isso eu aprendi com gente que foi da tenda espírita Francisco de Assis. Esse cascão magnético, quem dura muito, ele vai sendo dissolvido. Então é muito bom para o vivente chegar a ter muita idade com consciência ainda, né? Então... esse tema é um tema que continua em aberto. Nós já falamos outras vezes do tal da física, do Fritjof Capra. O campo é muito bom. David Bohm, que era amigo de Krishnamurti. E não é... os outros pares, os outros físicos em geral, eles
ficam numa tipo clube do bolinha, né? Quem está falando tudo o que a mídia quer, com quem está comandando esses movimentos do artifício, com dinheiro, com poder, aí eles ficam lá naquele bloco. E os que são meio dissidentes, são ovelhas negras, eles deixam assim à parte. Mas o fato é que tem cientistas, e muitos, de muito tempo, falando coisas que se encaixam perfeitamente com o que o racional superior diz e prova na cultura racional. Então, as consequências, isso é um movimento natural da natureza, em aberto, sob o comando de cima, nada a temer, e sim procurar se ligar à natureza, procurar desenvolver o seu raciocínio para acompanhar a evolução da natureza. E simples, nosso negócio é se ligar à energia racional. Quem tem alguma sensibilidade também quer isso, que é o bom e o bem de si mesmo. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. Dentro da fase racional, o progresso é racional. E sendo racional, é um progresso puro, limpo e perfeito, porque é a multiplicação do bem, somente do bem. A orientação é só do bem. A orientação é sublime, a orientação é magnânima, a orientação é boa, por ser racional. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!